gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar, falando nessa semana sobre o início das atividades da empresa pública estatal Alada, que está comercializando serviços de todos os laboratórios da Base Espacial Brasileira, inclusive daqueles que ela não tem autorização para comercializar. A gente também vai mostrar para vocês os congressos que estão preparados, programados para acontecer neste mês e nas próximas semanas. E antes, a gente traz para vocês informações quentíssimas da última semana. O Ministério do Meio Ambiente, juntamente com o INPE, lançaram um novo sistema de monitoramento, o Deter Não Floresta. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com o coordenador do mapeamento dos biomas brasileiros no INPE, o Cláudio Almeida, que vai explicar para a gente do que se trata esse novo sistema. Cláudio, bom dia, obrigado por você ter aceitado o convite mais uma vez. E gostaria que você explicasse para a gente. A gente tinha o DETER, a gente passou a ter o DETER intenso e agora a gente tem o DETER não floresta. O que é esse novo sistema? Oi, Edmond, bom dia a todos que nos ouvem. Um prazer estar aqui conversando com você, com a nossa audiência aí. Vamos falar do DT, né? O DT é esse sistema de monitoramento rápido que visa gerar alertas que vão servir de base para as equipes de fiscalização, para o IBAMA, para a Secretaria de Meio Ambiente, para os órgãos que tomam essa tomada de decisão e fazem acompanhamento do desmatamento nos biomas brasileiros. A gente tem o DETER funcionando para a Amazônia desde 2004, tem o DETER funcionando para o Cerrado e também tem o DETER funcionando para o Pantanal. Só que dentro da Amazônia, o que acontece? O DETER só funcionava, só tinha esse monitoramento para a área florestal da Amazônia. Toda aquela área que é coberta por floresta na Amazônia, floresta de terra firme, que é essa principal, a maior parte da vegetação da Amazônia está lá, era coberta. A área de vegetação não florestal, por exemplo, os campos lavrados lá de Roraima, a área de savana no Amapá, os campos ali no sul do Amazonas, em Rondônia, são áreas que têm campos também, não eram, ou até mesmo a vegetação que está na beira dos rios, que a gente chama aquela floresta alagada lá, floresta alagada, ela não estava dentro desse processo de monitoramento do DT, porque ela é um tipo de vegetação muito diferente, né? É uma vegetação não florestal. Como a gente veio desenvolvendo tecnologia para fazer monitoramento de informações abertas no DT, a gente aplicou isso primeiro para o Pantanal, então a gente fez uma adaptação dessa tecnologia, a gente trouxe isso para a realidade da vegetação não florestal da Amazônia, que não estava sendo coberta, ela não estava sendo monitorada. Então, o que a gente fez foi justamente adaptar esse processo para que a gente pudesse usar ele na vegetação não florestal da Amazônia e, assim, agora produzir, então, alertas, produzir essa informação, esse monitoramento diário para toda a região da Amazônia, inclusive para as áreas não florestais. A gente está aqui com a comunicação oficial produzida pelo Ministério do Meio Ambiente, que aponta que 20% da área da Amazônia está enquadrada nesse, digamos, misto de biomas, né? Tem uma parte cerrado, tem uma parte de um outro tipo de vegetação. Esse espaço, que não é florestal, não tem a floresta densa, ele é mais vítima de desmatamento do que as regiões florestais? Existe alguma relação entre a ocupação para agricultura, para pastagem, pecuária, nessas áreas do que nas outras áreas, nas áreas florestais? Essas áreas não florestais, elas historicamente ela tem uma ocupação muito baixa, né? Ao longo do tempo, elas são alguns solos, são solos hidromórficos muito rasos, eles têm uma série, até por isso que ele não é uma vegetação florestal, ele tem uma série de restrições até de uso, então é uma área que ela não foi muito ocupada, mas recentemente a gente já vinha percebendo um movimento de ocupação, principalmente na região de Roraima, né? A gente vinha notando que havia a ocupação dessa área, né, que era a área dos lavrados lá de Roraima. Então, a gente entendeu a importância de fazer esse monitoramento, né, de poder olhar para essa região
né? E até porque, por exemplo, toda a área de produção agrícola, ela tem que estar adequada ao Código Florestal. Se você for exportar isso para a legislação europeia, isso tem que estar adequado. Então, é importante ter esse monitoramento, não só do dado do PRODES, que é aquele monitoramento anual, que é o dado oficial e preciso do desmatamento, mas era importante ter um monitoramento em tempo real para que as unidades de preservação, né, o IBAMA, enfim, possa agir temporaneamente nessas áreas de ocupação também, ainda que hoje eles não sejam tão expressivos. Por exemplo, a gente teve no mês de agosto de 2025 73 quilômetros quadrados de supressão de vegetação não florestal na Amazônia. Quando a gente olha para o dado do DT na Amazônia, quer ver? Vamos olhar esse dado aqui. A gente não tem ele de cabeça, mas a gente já acha ele já aqui. Você está falando do dado do deter só na área não florestal. O DT não florestal, em agosto, a gente teve 73 quilômetros, né? Agora, o DT da área florestal foram 319 quilômetros. Então, se a gente guardar as proporções, ele tem uma taxa de ocupação agora, recente, né, para o mês de agosto, que é bastante similar proporcionalmente. Porque, vamos lá, se a gente tinha o deter florestal é 4 vezes maior que ele, né, se a gente multiplicar os 70 vezes 4 daria mais ou menos 280. Então, 280 a gente tem 319 no deter florestal, significa que ele tem uma taxa de, de, de desflorestamento, de supressão de vegetação mais ou menos equivalente, né, um pouco menor, mas é próxima do que está acontecendo no deter da área florestal. E o deter intenso continua funcionando, Cláudio? O DT Intenso ele está passando uma fase de reestruturação, né? A gente está investindo bastante na questão de radar, de talvez ter um dado só de radar, né? Essa parte do ótico já está toda incorporada dentro do DT convencional, né? E a gente está pensando num produto mais específico para radar, para olhar essas áreas, né? A gente está conseguindo manter a produção de dados com como a gente agora tem 3 satélites com WFI em órbita, né? Então a gente consegue ter uma produção de dados que praticamente a cada no máximo 2 dias, eu tenho uma nova informação de cobertura de vegetação. Então não faz muito sentido o deter intenso como a gente estava trabalhando antes. Então a gente está reestruturando, olhando um pouco mais para o radar, de desenvolver um produto radar com maior frequência e com uma abrangência de toda a Amazônia, né? E ao mesmo tempo que melhoramos essa parte do ótico num deter convencional. Então vamos explicar para o nosso telespectador que não está habituado. WFI, que o Cláudio falou, é o sensor, a câmera que está nos satélites brasileiros, Cibers 4, 4A e o Amazônia. Você está falando que o deter intenso vocês vão concentrá-lo em satélites radar. No caso, não é um satélite brasileiro, porque a gente ainda não tem esse satélite. Vocês estão usando qual? A gente usa o Sentinel, né, o Sentinel-1, que é o dado de radar produzido pela ESA, né, Agência Espacial Europeia. Então, a gente tem usado aquele dado do Sentinel como esse dado. Então, na verdade, você está migrando para um sistema que vai ser mais baseado em dado de radar, basicamente. Muito bem. Bom, a gente está falando então de deter, deter intenso, deter não floresta e o mapeamento tanto do deter quanto do PRODES para todos os outros biomas brasileiros, além da Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica. Como é. Perdão, você ia falar? Então, hoje a gente tem DT para a Amazônia, para o Cerrado e para o Pantanal. E agora a gente expandiu para a área de não floresta da Amazônia. A nossa meta é levar para os outros biomas, levar para a Mata Atlântica, levar para o Cerrado, para a Caatinga, levar para o Pampa, né? Então agora a gente vai, óbvio, isso depende de ter mais recursos, depende da gente encontrar mais parceiros locais também. São biomas que têm características muito específicas, Pampa, Serra, Caatinga, por exemplo, eles têm comportamento sazonais, comportamentos de tipologia de vegetação muito específicos.
Então, é importante também a gente ter parceiros locais que possam nos ajudar, principalmente na parte de ecologia, né? A gente domina bem o sensoriamento remoto, mas é muito importante entender a ecologia, entender aquela vegetação local. Então, a gente também está ampliando essas parcerias. Não, era isso que eu queria te perguntar. Então, assim, o PRODES, que é o sistema que dá o mapeamento do desmatamento oficial, o índice oficial de desmatamento do Brasil, que inclusive vai ser divulgado no próximo mês, não é isso, Cláudio? De outubro? Não, normalmente a gente costuma divulgar em dezembro, em novembro, perdão, né? Final de outubro, começo de novembro sai o dado da Amazônia, em dezembro sai o dado do Cerrado e depois, um pouco depois, vão saindo os outros biomas. Perfeito. Então, o PRODES, ele já atinge todos os biomas, certo? Já. E agora o DT atinge Amazônia, Cerrado e Pantanal, e agora também a área Isso. não florestal da Amazônia. A ideia é expandi-lo para os outros biomas. Como é que vocês estão fazendo com relação a recurso? Porque além de não ter um recurso garantido para fazer esses outros biomas, a gente já falou aqui no nosso programa, são menos de 4 milhões de reais para fazer o da Amazônia, e os outros biomas, o Cláudio tem que ficar correndo atrás de financiamento ao longo do ano. Como é que vocês estão fazendo nesse ano em que ainda há um contingenciamento de recursos que está atingindo todos os institutos, inclusive o INPE? É. A gente continua contando com parceiros, né, para poder atingir essas metas. Então, por exemplo, o MMA, né, o Ministério do Meio Ambiente, tem sido um grande parceiro. A gente já conseguiu recursos, um TED no ano passado, que permitiu que a gente continuasse fazendo PRODES para os outros biomas. Né? Esse dado que a gente está fazendo do Não Floresta também veio com apoio do IBAMA, né, que permitiu desenvolver a tecnologia para o Pantanal, e a gente agora adaptou essa tecnologia para a área não florestal da Amazônia. Isso também foi um TED que veio do IBAMA. A gente está contando que vão haver novos. Estamos com um projeto que está sendo submetido para o Fundo Amazônia, né? E estamos contando com outros apoios que a gente está buscando, né? Banco Mundial, outros parceiros que são parceiros históricos da gente para conseguir esse recurso. A respeito do orçamento específico da ação 2019, como existe uma determinação do Supremo que não pode haver corte de ação voltada para controle do desmatamento, então a nossa ação específica, ainda que o INPE tenha sofrido um grande corte, a nossa ação especificamente ficou preservada por conta dessa leitura, dessa determinação do ministro Dino, né, quando houve a emergência do ano passado, que teve aqueles grandes incêndios, todo o problema que houve para a Amazônia e para o Pantanal, né, o ministro Dino, naquela ação de inconstitucional na DPF, eu não lembro o número da DPF, ele colocou que as ações voltadas para o controle de desmatamento não poderiam sofrer corte orçamentário. Então, isso fez com que, minimamente, o nosso pequeno orçamento continuasse pequeno. Ele não desaparecesse, pelo menos. Continuasse pequeno, mas pelo menos fosse preservado. Bom, na última vez que a gente Exatamente. esteve por aí, nós mostramos aquele trabalho que vocês estavam fazendo para enviar para a União Europeia os dados do marco temporal e permitir o acordo da União Europeia com o Mercosul. E tivemos a informação, a novidade de que vocês estavam usando inteligência artificial em alguns processos. Esse deter não floresta já está usando inteligência artificial. Como é que vocês estão trabalhando isso? A inteligência artificial agora virou rotina dentro do sensoriamento remoto dos biomas brasileiros? Ela é cada vez mais parte da realidade. Assim, né? A inteligência artificial hoje ela permeia todos os campos. No sensoramento remoto da vegetação não podia ser diferente. A gente também está sendo bastante, aplicando o lado bom, né? Aplicando o conhecimento que a gente gerou. O grande ganho que a gente tem com a aplicação disso é o seguinte: para você aplicar inteligência artificial e ter bons resultados, você tem que ter uma base de conhecimento sólida, né? O que a gente tem feito, não essa inteligência artificial
a ChatGPT, que ela trabalha muito com essa coisa generativa, né? Na aplicação para monitoramento, para imagens, a gente trabalha muito com reconhecimento de padrão. Basicamente, o que a inteligência artificial consegue fazer é entender padrões, reconhecer padrões de maneira mais rápida. Então, só que para isso você tem que ter o quê? Uma base de conhecimento muito sólida. Não adianta você aplicar o melhor algoritmo que você tem de reconhecimento de padrão se você não der bons padrões para ele reconhecer. Então é isso que o INPE tem. O INPE tem uma série histórica muito longa, de grande qualidade. Então, usando essa série histórica, usando o conhecimento acumulado pelos nossos analistas, a gente consegue então oferecer um conjunto de amostras bastante rico e poderoso para você poder aplicar inteligência artificial, algoritmos de inteligência artificial e buscar reconhecer padrões. Então, esse acho que é o grande ganho. E, para além disso, a gente também continua fazendo um trabalho de auditoria, de revisão desse dado. A gente não acredita, assim, a gente não confia 100%. Ah, não, só porque eu passei em inteligência artificial, meu mapa é o melhor mapa do mundo. Não é verdade, né? Você tem que estar sempre atento, sempre olhando se aquele algoritmo não está gerando artefatos que não condizem com a realidade. A gente, vez por outra, você vê uma imagem gerada com inteligência artificial e você percebe que ele gera, por exemplo, até o próprio chat GPT. Se você for lá no chat GPT e pedir referências de um dado assunto, às vezes ele cria uma referência que não existe. Ele vai lá e fala, olha, Edmund 2023 escreveu não sei o que, não sei o que. Nunca existiu aquele paper. Ele cria a partir da experiência que ele tem, a partir do conjunto amostral. Por isso que é importante você continuar, mesmo aplicando inteligência artificial, é importante que isso continue passando por um controle de qualidade dos analistas. Muito bem. Bom, para a gente encerrar esse assunto, nós temos os resultados do DETER de agosto. Tivemos uma queda significativa em relação ao mesmo período do ano passado, e é significativo o resultado, não apenas a queda, porque agosto é um mês em que tradicionalmente se tem muita queimada, muito desmatamento. Mas, tivemos uma queda significativa com relação ao mês anterior, mas ao mesmo período do ano passado não foi tão grande, tão significativa. Os dados do DETER que foram apresentados pelo Cláudio Almeida, que a gente mostrou a apresentação em agosto, que era até julho, apresentavam uma queda significativa na maior parte dos biomas, mas teve um crescimento de 8% em algum lugar. O que vocês estão percebendo nos últimos tempos? Tem tido mais ou menos alerta de desmatamento, Cláudio? Ó, no mês de agosto, né, a gente percebeu que houve sim uma redução para a Amazônia. Estamos falando da área florestal da Amazônia. O mês de agosto, a gente, em 2025, 24, perdão, ele tinha sido de 512 quilômetros, agora em 25 foram 319 quilômetros. Isso mostra realmente que houve uma redução significativa desse dado em relação ao ano passado, e que já tinha diminuído um pouco com relação a 23. Então isso mostra que aquela tendência de queda que a gente vinha percebendo, ela está se persistindo nesse começo desse novo ano PRODES. O aumento que a gente percebeu no final do ano, quando a gente fechou o ano PRODES, né, deu mais 8% em relação ao ano anterior, mas ele foi fortemente influenciado por aquele fenômeno lá de maio, junho, onde muitas florestas foram detectadas que elas colapsaram em relação ao aqueles grandes incêndios florestais que aconteceram. Quando a gente tira o efeito do incêndio florestal, a gente teria, na verdade, uma redução de 4% do DETER para a Amazônia, se você comparar os 2 anos. O que houve, que levou a esse aumento, é justamente a forte contribuição do colapso florestal pelo incêndio florestal. Uma vez que agora essa contribuição ela foi muito pontual, teve aqueles incêndios e eles já foram detectados, a gente, se não houverem novos grandes incêndios florestais como que ocorreram entre 24, lá no final do 24, a gente está com uma tendência de queda do desmatamento agora da Amazônia, a área florestal da Amazônia. Apenas para ser mais preciso, para corrigir, eu acabei me confundindo
quando eu fui falar sobre os índices. Então, os dados do DT, que o Cláudio já colocou muito bem, de agosto de 25, divulgados em 12/9, quando comparados com 2024, apontam 36,6% no Amazônia Florestal. Ainda não existia o Amazônia Não Floresta. E uma redução de 27,3% no Cerrado, além de 16,8% no Pantanal. Esses são os dados referentes, o comparativo entre 25 e 24, de um ano 24. para o outro. Tá? Não houve uma redução, aquilo que eu tinha mencionado, comparado ao mês anterior, em 2025 mesmo, mas porque a gente já vem numa queda, numa tendência de queda, como o Cláudio falou, e a gente fica aguardando aí os resultados do PRODES e esperando que isso se confirme no desmatamento oficial. Cláudio, muito obrigado mais uma vez pelo atendimento aqui ao nosso telespectador e por explicar o trabalho de vocês. Sucesso por aí, viu? Muito obrigado, Edmar. É sempre um prazer conversar com você e com os nossos ouvintes aí. Abraço. Abraço. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente traz as informações sobre o início da atuação da Alada. A nova empresa estatal brasileira está oferecendo, inclusive, serviços de laboratório do INPE, mesmo sem ter um contrato, um convênio estabelecido com o Instituto. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o início das operações da empresa estatal Alada, a companhia que foi criada como uma subsidiária da Nave Brasil para supostamente alavancar o potencial econômico do programa espacial brasileiro. Menos de 2 meses depois da ativação da companhia, nós temos instalada a primeira polêmica em relação às atividades dela. A Alada está oferecendo os chamados serviços técnicos especializados para empresas de entidades privadas do país sem ter autorização para fazer esse tipo de intermediação. O serviço técnico especializado, para você que não sabe, sempre foi oferecido por institutos de pesquisa do país, especialmente nós estamos falando aqui do INPE e dos laboratórios ligados ao DCTA, e havia anteriormente um problema. A empresa contratava o INPE para realizar algum tipo de serviço, recolhia um valor, pagava uma taxa ao Tesouro Nacional e esse valor não retornava imediatamente ao Instituto. Isso sempre foi motivo de debate, sempre foi motivo de polêmica, porque muita gente entendia que o Instituto exequente deveria ficar com o recurso, deveria retornar o recurso ao Instituto para que ele pudesse desempenhar suas atividades e fazer investimentos em manutenção e em aquisição de novos equipamentos. Esse problema já havia sido superado desde 2020 por um entendimento novo da Advocacia Geral da União. A AGU estabeleceu que os institutos, como o INPE, poderiam fazer a prestação de serviços técnicos especializados para empresas privadas ou pessoas físicas, mediante apoio de entidades de fomento. Aqui em São José, nós temos a FUNCAT e a Fundação Casimiro Filho, que fazem, além de contratar, de vender serviços técnicos especializados, também realizam licitações, fazem a contratação a compra de equipamentos ou a contratação de serviços. Ocorre que, entrando na página da Alada agora, há poucos dias, a gente se deparou com essa nova aba chamada Prospecção de Futuros Negócios. Eu já estou com ela aberta aqui em outra guia para facilitar, e nela a gente observa todo esse cardápio de projetos em andamento e o nome de todos os laboratórios, de todos os institutos que compõem a Base Espacial Brasileira: IEAV, IAE, INPE e
IFI, o Instituto de Fomento Industrial da Aeronáutica. Acontece que a ALADA não tem qualquer autorização, qualquer mecanismo, qualquer tipo de convênio assinado com nenhuma dessas instituições para fazer o oferecimento desses serviços, pelo menos por enquanto. E há uma pergunta que não quer calar e que tem sido ecoada aí na comunidade científica. Se as entidades de fomento já realizam a venda de serviços técnicos especializados para esses institutos, repassando os recursos obtidos para os institutos, para que serve a ALADA? Onde a ALADA entraria nisso? A ALADA contrataria o instituto via entidade de fomento, quer dizer, seria uma quarteirização cliente, ALADA, entidade de fomento e INPE, ou ALADA, Fundação Casimiro Filho e DCTA? Para a gente ilustrar um pouco melhor essa história, nós vamos mostrar para vocês que já está acontecendo a contratação de serviços técnicos especializados. A empresa CLC Consultoria, que nós já entrevistamos aqui o representante dela, o proprietário dela, o Valdemar Castro Leite, que desenvolve sistemas de navegação inercial para empresas privadas, ela não trabalha para o poder público, contratou por meio da Fundação Casimiro Filho o serviço técnico especializado no DCTA, mais especificamente no Laboratório de Identificação, Navegação, Controle e Simulação. Esse convênio foi publicado, inclusive, no Diário Oficial da União, em que a gente pode observar que a empresa pagou R$ 2.454.670 para poder utilizar o laboratório durante 5 anos. A gente entrou em contato com a CLC Consultoria, o Valdemar Castro Leite da CLC Consultoria nos respondeu prontamente, o que mostra que quem não deve não teme, explicando como foi feita a contratação desse serviço técnico especializado sem a necessidade do intermediário como a ALADA, diretamente junto à Fundação Casimiro Montenegro Filho. E a própria Fundação Casimiro Montenegro Filho publicou recentemente na sua página uma notícia de que ela agora também está prestando esse mesmo serviço de venda de serviços técnicos especializados para o próprio IFI, o Instituto de Fomento Industrial da Aeronáutica. Está aí a notícia publicada na página da Fundação Casimiro Montenegro Filho, na data de 5 de setembro de 2025, ou seja, é algo recente. A questão que está suscitando dúvidas entre muitas pessoas da comunidade científica espacial, algumas delas que vieram falar comigo, é o que vai acontecer com as entidades de fomento, como a Fundação Casimiro Filho e a FUNCAT, se a ALADA passar a realizar esse serviço. Outra dúvida que surge, uma vez que a ALADA é uma empresa privada com fins lucrativos, ela vai absorver alguma parte desse recurso, porque as fundações não têm fins lucrativos e não ficam com o recurso. Mas não foi somente nesse cardápio de serviços que o INPE foi citado. Em uma das últimas notícias publicadas, um dos últimos releases publicados pela ALADA no site da empresa, a gente observa aqui uma visita, um informe sobre uma visita do presidente da empresa, o Sérgio Roberto de Almeida, no último dia 27 de agosto, lá numa reunião do CONDEFESA, que é o Conselho das Empresas da Área de Defesa ligadas à Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. E neste encontro,
o presidente teria enfatizado o papel facilitador da ALADA nas relações público-privadas do setor aeroespacial brasileiro. Segundo o informe, o presidente teria dito que a ALADA pretende ser a ponte entre o setor privado e a infraestrutura tecnológica da União, atuando como facilitadora do acesso e garantindo que as empresas privadas possam utilizar de forma segura e eficiente os recursos disponíveis. A nota diz ainda que o presidente teria afirmado que é preciso desburocratizar o acesso a essas tecnologias. E mais abaixo, o texto cita textualmente que o presidente citou os laboratórios do DCTA e possivelmente do INPE como disponíveis para essas parcerias. A gente obteve algumas informações de gente do INPE dizendo que o INPE não sabia que o nome do Instituto, que os laboratórios do Instituto tinham sido publicados nessa página da ALADA. Isso não foi confirmado oficialmente pela assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa do INPE nos informou, por meio de uma nota, que a ALADA esteve no Instituto. A nota diz que o INPE recebeu e recebe organizações interessadas em formatar instrumentos jurídicos de parceria, em particular os do tipo serviços técnicos especializados que o Instituto tem capacidade para oferecer. Entre várias dessas organizações, a ALADA foi recebida para discussão de demandas e possibilidades desse tipo de parceria. A nota do INPE ressalta que essas tratativas foram preliminares e, até o momento, nenhum instrumento jurídico ou compromisso formal foi firmado com a empresa. A nota da assessoria de imprensa do INPE afirma que a instituição entende que a menção ao INPE na página da ALADA tem a conotação de eventuais possibilidades futuras a serem exploradas, como estão lá ou ali, como diz a nota, vários outros órgãos. A nota diz ainda que a atual direção do INPE está empenhada em viabilizar a prestação dos serviços técnicos especializados para os setores público e privado, sem que comprometa suas atividades principais. A nota diz ainda que estão em curso estudos e revisões de procedimento para a regulamentação dessa atividade, incluindo a discussão do modelo sobre gestão dos recursos obtidos. Ou seja, o INPE ainda não tem a clareza, a certeza de como realizar os serviços técnicos especializados, mesmo depois do último entendimento da AGU, que permitiria que isso fosse feito por meio da Fundação Casimiro Filho ou por meio da FUNCAT. A nota do INPE ainda fala sobre a questão dos aspectos históricos operacionais dos serviços técnicos especializados. Isso é porque nós havíamos questionado se há pessoal suficiente no Instituto para fazer esse serviço, uma vez que a questão da falta de mão de obra no INPE é conhecida. O Instituto hoje tem pouco mais de 600 funcionários efetivos e a nota ressalta que essa capacidade existe caso a metodologia para oferecer o STE seja retomada. A gente entrou em contato também com a assessoria de imprensa da Aeronáutica, que ressaltou, que exaltou a empresa ALADA como um instrumento catalisador para o Programa Espacial Brasileiro, buscando otimizar e integrar os esforços no setor aeroespacial do país. Segundo a nota da Aeronáutica, os eixos estratégicos da ALADA foram desenhados para fomentar a inovação, atrair investimentos e gerar benefícios multifacetados para o país. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro das informações do terceiro Congresso Aeroespacial Brasileiro, que começa na próxima semana em Brasília, e também sobre o Simpósio Internacional de Agricultura Espacial,
que será realizado no mês que vem em São José dos Campos. Um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência. Nosso contato agora é com a Agência Espacial Brasileira lá em Brasília. A gente vai conversar com o diretor Rodrigo Leonardi sobre o terceiro Congresso Aeroespacial Brasileiro, que acontece a partir da próxima segunda-feira, dia 22, e que vai até quarta-feira, dia 24, lá em Brasília. Diversas palestras, diversos eventos, num simpósio, vamos chamar assim, num encontro entre a comunidade científica dos 8 cursos de engenharia aeroespacial que a gente tem no Brasil. Então, estamos aqui com o Rodrigo. Rodrigo, muito bom dia. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E, assim, a gente estava conversando aqui antes de começar essa gravação. O Congresso surgiu por uma iniciativa desse corpo discente e docente que compõe essas universidades. Quem for ao evento a partir de segunda-feira vai ver o quê, Rodrigo? Olha, o evento ele é genuinamente um evento organizado pelos colegas das universidades que atuam na área de engenharia aeroespacial. Essa edição está sendo organizada pelos colegas da Universidade de Brasília, com a parceria entre o ITA, o FMG, a UFSC, a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal do ABC, entre outras organizações. Então, a EB não organiza o evento. A EB só presta um apoio, né, logístico e de outra natureza para viabilizar o encontro desses profissionais do setor, para a gente aprender com eles quais são os anseios da comunidade aeroespacial, quais são as pesquisas de ponta que estão sendo realizadas aí, principalmente nos institutos de pesquisa e nas universidades, e a gente ter uma oportunidade de promover um diálogo entre academia, né, e governo, com, obviamente, participação da iniciativa privada, no sentido de promover os temas de interesse desses stakeholders tão importantes para, obviamente, a promoção do programa espacial brasileiro. Então, é uma honra para a EB apoiar o evento. É a terceira edição. A primeira edição foi em Foz do Iguaçu, no Paraná. A segunda edição foi em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E estamos trazendo agora a terceira edição para Brasília. De novo, é uma oportunidade, eu acho, ímpar de troca de experiências e pesquisas entre os profissionais do setor e também uma oportunidade para a agência se dialogar diretamente com o profissional que está na linha de frente de tudo que o Brasil faz em termos de desenvolvimento e pesquisa no setor espacial. Estamos colocando na tela nesse momento a planilha, né, a grade com os eventos. Nós temos ali a partir das 7h30 da manhã de segunda-feira a recepção e o cadastramento lá no hall da EB e a partir das 9h, cerimônia de abertura e logo a seguir a palestra, que tem previsão de 45 minutos, que vai ser da própria AEB. Essa interação entre a academia e os entes federativos que organizam o Programa Espacial Brasileiro, ela pode gerar algum, digamos, algum produto, algum fruto. Vocês já tiveram nas duas edições anteriores, apesar de serem edições, digamos, primárias, algum exemplo de um trabalho, de algum paper que acabou virando um projeto financiado pela Agência Espacial Brasileira ou pela FINEP, por exemplo? Olha, eu precisaria olhar os proceedings das edições anteriores, mas muitos dos trabalhos que são apresentados nesses fóruns já contam com o apoio da Agência Espacial Brasileira, né? Inclusive aportes financeiros, principalmente a comunidade que atua na questão de nanosatélites, e esses nanosatélites encontram nas universidades
um excelente ambiente para desenvolvimento, muitos deles contam com o aporte financeiro da IB. Então, assim, de fato, é muito gratificante a gente ir lá ver o que os pesquisadores estão realizando e ver que uma parcela significativa dessas realizações são desenvolvimentos apoiados, nem que seja parcialmente, pela Agência Espacial Brasileira. Mas, de novo, é um evento em que a gente aprende mais do que a gente ensina. É uma oportunidade, de novo, da gente interagir diretamente com um profissional que pensa e que trabalha o futuro do Programa Espacial Brasileiro. A gente vê as pesquisas que estão acontecendo e, obviamente, a gente vai se informar e podem surgir oportunidades de iniciativas que a gente ainda não tem conhecimento, a gente tomar conhecimento e discutir com os profissionais de que maneira a EB pode facilitar ou, eventualmente, apoiar o desenvolvimento dessas atividades. Então, é um evento muito, diria, produtivo em termos acadêmicos e técnicos, mas também é uma oportunidade de networking, de debates, e também uma oportunidade para a gente ouvir os anseios e, inclusive, as críticas dos nossos colegas com relação ao trabalho da EB, de forma que a gente possa incluí-las no nosso dia a dia e aprimorar o nosso trabalho. Quando você vê como que o sistema espacial brasileiro está organizado, a gente tem vários stakeholders, a academia é um stakeholder, principalmente no desenvolvimento de tecnologias de baixa maturidade tecnológica. Então, é muito importante a gente ter esses fóruns onde esse diálogo aconteça diretamente entre os stakeholders. E o fato desse evento ser organizado pela academia e não pela a agência espacial, eu diria que traz ainda mais legitimidade para todos os temas que são ali discutidos, porque é uma visão independente da academia com relação aos rumos do Programa Espacial Brasileiro. Rodrigo, no bloco anterior a gente mostrava a questão da atuação da LADA, que começa a oferecer serviços para o mercado espacial. A empresa pública vai ter algum tipo de participação nesse evento? Eu teria que ver. Como eu não estou organizando o evento, eu só participo do evento. Eu sou mais um colega participando, eu não sou o organizador do evento. Eu imagino que a Lada foi sim convidada e espero que eles estejam aqui conosco presencialmente nessa ocasião, que inclusive o evento é um evento que ocorre nas instalações aqui da IB e também no auditório da PRF, que é aqui ao lado. Então, quem vier e ainda não teve nunca a oportunidade de visitar a sede da Agência Espacial Brasileira, vai poder aproveitar e conhecer exatamente aonde a gente fica, como é que a gente é organizado. Também termina aproveitando essa oportunidade de conhecer melhor uma organização, a AEB, que atua aí no setor espacial. A LADA é uma entidade muito nova, né? Ela foi formalizada faz pouco, né? Questão de poucas semanas, e ela é uma entidade que vem com uma cara nova, uma cara de empresa pública para atuar no setor aeroespacial. De certa forma, é uma novidade. Eu diria que é uma disrupção no sentido positivo de que é uma oportunidade da gente ver o governo, não um governo de compras públicas, etc. Um governo que vem com essa pegada de ter um melhor entendimento com a iniciativa privada e com questões comerciais que nós temos grande dificuldade de lidar diretamente. Então, assim, se a Lada não estiver aqui, já deixo o convite para os colegas da Lada. Venham aqui para o Congresso, venham conhecer o que a nossa comunidade está produzindo e venham entender de que forma a Lada pode se unir a esse esforço e também encontrar sinergias para promover tudo que a gente precisa no Programa Espacial Brasileiro. Quero agradecer demais a participação do Rodrigo Leonardi aqui no nosso programa, sempre à disposição para a gente divulgar novas iniciativas. E agora a gente vai falar de um outro congresso, o primeiro Simpósio Internacional de Agricultura Espacial, Space Farm Brasil, vai promover o evento no próximo mês em São José dos Campos, no Parque de Inovação Tecnológica. E as inscrições estão se encerrando nesta semana, dia 22 de setembro, é o último dia. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Alessandra Fávero, da Embrapa, que é o ponto focal no Brasil deste evento e que é a responsável pela Embrapa dos entendimentos do Brasil com a missão Artemis da NASA. Obrigado, doutora, por você ter atendido o nosso convite mais uma vez. E conta pra gente, o que vocês estão esperando desse evento? Tem muito agricultor espacial no mundo para vir para o Brasil?
Muito obrigada pelo convite, viu, Edmond? É uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre esse nosso evento. Sim, tem muita gente trabalhando com agricultura espacial no mundo, com biologia de plantas, né, no espaço. E a ideia é nós trazermos esses especialistas que estão nos Estados Unidos, na Áustria, na Austrália, na Itália, para vir discutir conosco e nós entrarmos e contribuirmos também nessa temática da agricultura espacial. Muito bacana. Bom, as últimas notícias que a gente teve uma reunião, um workshop da Space Farm Brasil recentemente aqui em São José dos Campos e posteriormente a gente teve aquele voo, vamos chamar de voo espetáculo lá da empresa do Jeff Bezos com personalidades da música pop internacional e algumas sementes que foram ao espaço. Gerou muita dúvida em algumas pessoas que estão acompanhando essa história, porque as sementes que foram levadas naquele voo suborbital não são as sementes que o Brasil destacou como potenciais para o espaço. A gente lembra, já trouxemos aqui no Brasil Consciência, a Embrapa está estudando o grão de bico e a batata doce como alternativa para ser cultivada no espaço. Por que vocês participaram daquilo assim, qual que é o proveito que vocês podem tirar daquele experimento? Sim, bom, os materiais que foram no voo da Blue Origin foram sementes de grão de bico que fazem parte, é uma cultivar da Embrapa, então nós conseguimos mandar material brasileiro nesse voo da Blue Origin, e teve plantinhas, né, de batata doce que foram cedidas pelo USDA, e que é da mesma espécie que a que a gente está trabalhando aqui, né? Então, foi uma outra plantinha oferecida pelo USDA lá nos Estados Unidos, que é como o Ministério, né, da Agricultura, nosso Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e esse material vai voltar para o Brasil. Então, nós temos sim a ideia de continuar a pesquisa baseado nessa oportunidade desse voo. Então, nós estamos na fase de intercâmbio de material. Então, eu espero que em breve a gente receba essas amostras para continuarmos as pesquisas aqui no Brasil, seja com genética, com morfologia de plantas, se teve alterações, etc. Então, sim, são relacionados a grão de bico e batata doce no voo da suborbital, né, da Blue Origin. Então, a senhora me desculpe Imagina. a falha, porque a divulgação oficial que a gente recebeu via Ministério de Ciência e Tecnologia e a EB era de que o voo suborbital havia levado sementes de 10 países, 10 organizações, mas que não eram as sementes que a gente trabalhava. Então, o senhor está esclarecendo. Não. Havia uma semente de grão de bico nossa, aqui da Embrapa, Isso. e uma plantinha dos Estados Unidos que é semelhante à nossa batata doce. Isso. Então, mas na verdade, a gente teve a oportunidade de ter dois voos. Então, foi por isso Ah, pois não, pois foi não, isso que pois não. aconteceu. O primeiro voo foi um voo suborbital, que ele vai assim, chega a ter microgravidade, etc., e volta. São alguns minutos de microgravidade, que foi com a Katy Perry e tal. Esse Certo. foi batata doce e grão de bico. A segunda oportunidade foi via um convite da Jaguar Space, que é uma empresa americana, que convidou 11 países para fazer parte desse voo. E o Brasil foi um deles, e que nós temos parceria com a Universidade da Flórida, e que as espécies que foram escolhidas para esse voo, aí você tem razão, foram 4 espécies que não são batata doce e grão de bico, e teve um motivo para isso. Porque o espaço que nós tínhamos para esse voo era muito pequeno. Então, era um tubo de 8 centímetros de altura por 1,2 de largura.
Então, a quantidade de semente de grão de bico, por exemplo, era muito pequena, que caberia nesse local. Então, o que a gente fez? Nós escolhemos algumas espécies com a semente bem pequenininha para a gente ter chance de ter alterações, variabilidade genética nesse material. Então, escolhemos outros materiais que sim são importantes para, digamos, para a pesquisa brasileira e para as pessoas no Brasil, né, para os produtores, etc. Então, essas 4 espécies foram a grama batatais, que a gente conhece, que está em todo lugar, e a gente tem programas de melhoramento de grama para lateral de rodovia, para lateral de pista de aeroporto, para lateral de ferrovia. Então, existe digamos, consumidores importantes nessa área. Então, se for imaginar a quantidade de grama a ser produzida e vendida no país, é muito grande. E o segundo é o morango, né, que o morango também é uma cultura que vai bem em situações de cultivo indoor, em ambientes fechados, em fazendas verticais, e economicamente ele paga o sistema, então por isso o morango, né? E uma das dificuldades que a gente tem no morango, por exemplo, hoje em dia, é que a grande maioria das sementes são importadas, né, que a gente tem. Então, por isso o morango é uma semente pequenininha, a gente tem pessoas que têm interesse em fazer pesquisas, tem programas de melhoramento, etc. Então, quando as sementes chegarem, elas vão fazer parte de uma linha de pesquisa que nós já estamos conversando com os pesquisadores. E as outras 2 são orquídeas, que aí a parte é ornamental, etc., né? Então, por isso, são 2 voos. Esse último voo foi de 7 dias na Estação Espacial Internacional. Então, foi uma oportunidade que não tivemos que pagar, assim, esse voo. Então, foi um convite. E a gente foi junto com a Universidade da Flórida. Foram sementes fornecidas pela Universidade da Flórida. Doutora, uma pergunta de leigo. O que uma viagem espacial pode beneficiar ou proporcionar ao estudo de grama batatais ou de morango, por exemplo? Nós já temos, inclusive, nós estamos começando esse trabalho com grama batatais, né? Vamos começar um pouquinho olhando o que os outros países têm feito nessa linha. Por exemplo, a China, ela há várias décadas, elas colocam sementes em foguetes e mantém essas sementes na condição espacial, né, em microgravidade, radiação ionizante, por mais ou menos 2 semanas, por exemplo. E nessa situação, quando eles resgatam essas sementes vão para uma seleção nos programas de melhoramento. E eles têm lançado diversas cultivares no mercado. Então, resistente a doenças, a pragas, mais produtivas ou tolerantes a estresse hídrico e etc. E aí, baseado nisso, nós começamos a fazer uns testes com os colegas do Instituto de Estudos Avançados, aqui em São José dos Campos, etc., com as mesmas doses de radiação que acontecem no espaço. E a gente já viu algumas alterações. Então, por exemplo, a grama batatais, ela produz, existem alguns materiais que produzem muitos pendões, aquelas florezinhas, aqueles pendõezinhos que produzem semente, né? E a gente tem que ir cortando a grama, etc. Então, isso encarece o manejo, de ter que ficar cortando a grama. Se a gente tiver grama sem aqueles pendões, primeiro que diminui o custo de manejo, tanto em jardins, quanto nas laterais das rodovias, quanto nas laterais de pistas de aeroportos. Segundo, que se não tem pendão, não tem semente. E se não tem semente, a vinda de pássaros diminui, a ocorrência de pássaros naquela região diminui. Então, na lateral de pista de aeroporto, é muito interessante para evitar acidentes aéreos de entrada de pássaros nas turbinas. Então, tem todo um motivo, né, econômico e social e ambiental nesse tipo de pesquisa. Então, a ideia é verificar se a gente consegue sementes
ou melhor, plantas que não tenham pendão nessas de grama. E a de morango, existem várias possibilidades. Uma adaptação melhor ao cultivo indoor, diminuição, maior produtividade, maior resistência a doenças, tem uma série de características que a gente vai procurar também. Perfeitamente. Bom, a gente vai ter um simpósio internacional. A senhora já citou aí alguns países que devem participar, mas a gente também imagina que haverá a participação de brasileiros. Eu queria que a senhora explicasse como é que está se desenrolando essa pesquisa, porque quando a gente fala de pesquisa, né, as pessoas imaginam que tem é, pesquisadores, cientistas dentro de um laboratório aí na Embrapa, manipulando poções e tentando chegar aí a algum tipo de resultado. Há produtores particulares brasileiros envolvidos nesse momento. A gente já andou, de alguma maneira, objetivamente rumo a ter culturas que estejam próprias para ser cultivadas indoor? Então, só fazendo um adendo sobre os pesquisadores que estão vindo de fora, né, do país, tem pesquisadores que são especialistas em cultivo indoor, de cultivo em ambientes fechados, associados ao espaço, tem colegas da Universidade da Flórida, Robert Frill, Annalisa Pohl, pessoas da NASA que vêm também, então vem bastante gente que trabalha há muitos anos com essa temática. E sim, nós temos na nossa rede, na Rede Space Farming Brasil, ela é composta atualmente de 22 instituições e 56 pesquisadores das mais diversas áreas, tem físicos, químicos, biólogos, agrônomos, economistas, enfim, tem várias expertises, e eles vêm tanto para trocar, né, experiências, falar de sensores, falar dessas possibilidades. Com relação aos produtores, a ideia é a gente trazer também essa temática que é tão diferente e mostrar que a ideia é olhar o espaço como uma nova tecnologia para o nosso dia a dia também. Né? Então, hoje em dia, nós temos as fazendas verticais nas cidades. Né? E as fazendas verticais, elas são uma tecnologia espacial. Então, por que não a gente aumentar a automação e sistemas de irrigação mais inteligentes, etc., né? E reduzir custos de manejo e etc. Enfim, a ideia é juntar, e como a gente sempre sabe, esses avanços, eles podem ser que no começo não se paguem, mas depois a tendência é a tecnologia ir barateando ao longo do tempo. Então, essa é a ideia. Muito bem, o primeiro Simpósio Internacional de Agricultura Espacial está marcado para acontecer de 14 a 16 de outubro, aqui no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Como eu disse, as inscrições são até o próximo dia 22, mas para quem quer participar como palestrante, como apresentador de trabalhos. A participação popular, como é que vai ser regrada, doutora? Então, todos estão, aberto, né, para todos os interessados, e sim, tem que fazer a inscrição no site, né? Se colocar no Google Agricultura Espacial, você acaba encontrando a Rede Space Farming Brasil e também o nosso simpósio. Lá tem todas as orientações quanto à inscrição. Estamos colocando na tela, então, o endereço eletrônico para você se inscrever, o CIAE, o primeiro Simpósio Internacional de Agricultura Espacial. Só vamos esclarecer essa informação. Então, para quem quiser participar como espectador, também é necessária a inscrição até o próximo dia 22, ou pode se inscrever lá na hora. Não, o ideal é fazer até dia 22 para nós nos programarmos para tudo, né? Para a gente saber o tamanho Ah, ok, do para saber também o auditório. tamanho do público que vai estar lá. Exatamente. Então, se você é estudante de agricultura ou ligado à área espacial e tem interesse em participar do evento, fique atento. A inscrição termina agora, dia 22. Há um erro meu aqui, eu achei que era só para quem iria participar como palestrante, como apresentador de trabalho. Obrigado, doutora Alessandra Fávaro, mais uma vez pela participação aqui no nosso programa.
e a gente continua acompanhando o trabalho de vocês do Space Farm, da rede Space Farm Brasil, viu? Muito obrigado. Muito obrigada, Edmond. É um grande prazer, uma grande honra e ficamos à disposição. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.